Vamos retomar então aqui, meus amigos, falando então dos requisitos da petição inicial e os seus requisitos, né? Quer dizer, dos requisitos da inicial. Aqui é importante destacar o seguinte, o novo CPC, ele vem e retira do procedimento comum a divisão entre procedimento ordinário e procedimento sumário. O que nós temos então aqui é único e exclusivamente um procedimento comum, geral, e a diferença dele com os procedimentos especiais. Nós falaremos lá na frente sobre os procedimentos especiais, né? Alguns foram excluídos e outros foram inseridos. O que nós vamos apresentar é só uma leitura bem geral dos novos procedimentos, né? Quais foram as principais alterações. Aqui é importante destacar o seguinte, nessa fase em que a parte vai apresentar a proteção, a necessidade de satisfação da sua pretensão, ela vai necessariamente se utilizar da petição inicial. Portanto, todos os requisitos da inicial, elas vão se apresentar tanto no procedimento comum, quanto também nos procedimentos especiais. Então, quando eu for trabalhar com petição inicial, lá no procedimento especial, eu tenho que observar o que diz o CPC em relação aos requisitos da inicial aqui nessa parte. A inicial, então, ela vem disciplinada no CPC, na parte especial, no livro intitulado do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, do cumprimento da sentença. Portanto, nós não estamos mais falando das regras gerais que nós viemos até agora falando, não é? Do novo CPC. Nós estamos falando aqui, então, já da parte especial, onde nós vamos trabalhar com a ideia, então, do efetivo desenvolvimento do processo, não é? Como que a parte ela vai ter que instruir, como que ela vai ter que elaborar a sua petição inicial, quais são os elementos da própria inicial para que ela possa, de fato, desenvolver estabelecer, então, a reclamação da proteção do seu interesse para que o Estado promova, de fato, a sua concretização. A inicial, os seus artigos, vem lá estabelecida entre os artigos 319 e 331. O 319, a semelhança do artigo 292 do CPC, dispõe, então, sobre os requisitos da inicial. Quais são os elementos primordiais, os elementos principais ou os elementos que vão compor a própria petição inicial? Primeiro, endereçamento, não é? O inciso 1 dos 319 não poderia ser diferente, não é? Levando-se em consideração o princípio informativo da lógica, para que eu possa, de fato, fixar primeiro a própria competência, não é? Do processo que está se desenvolvendo, eu preciso fixar, então, o endereçamento da própria petição inicial. Trata do endereçamento e a diferença para o CPC de 73 é que há uma substituição da expressão juiz ou tribunal pela expressão juízo. Portanto, todo o órgão do Poder Judiciário que vai apreciar a demanda apresentada pelo autor, agora o endereçamento, então, é representado pela expressão juízo. Houve uma substituição de juiz e tribunal para juízo, ok? Qualificação das partes. Ao dispor sobre identificação, qualificação das partes, o inciso 2 ela inova em 3 pontos. 3 pontos em que nós vemos uma certa alteração, uma certa inovação promovida pelo novo CPC no tocante à qualificação e identificação das partes. O primeiro, a indicação do CPF e do CNPJ do autor e do réu. Portanto, sempre que a parte for se manifestar no processo, principalmente levando em consideração aqui os requisitos da inicial, o autor ele deve indicar, se pessoa natural ou pessoa física, o seu CPF, se for pessoa jurídica, o seu CNPJ. Aqui só para a gente relembrar, a pessoa jurídica que também ela pode ser beneficiada, então beneficiária da assistência judiciária gratuita que a gente acabou de comentar, ok? No tocante a essa nova exigência, na verdade, nós podemos reconhecer que, na verdade, não existe uma inovação, não é? Porque a Lei 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ela já previa a necessidade, não é? De inserir na qualificação das partes tanto o CPF quanto o CNPJ. Portanto, isso vem ao novo CPC só corroborando essa ideia, só inserindo, de fato, a ideia de que é necessário exigir a informação do CPF e do CNPJ. Segunda alteração, indicação do endereço eletrônico. Quando nós estávamos falando lá sobre os atos, sobre as formas dos atos processuais e da comunicação dos atos processuais, nós estávamos dizendo que é uma preferência hoje, como regra geral, que as intimações sejam realizadas mediante meio eletrônico. Então é necessária a indicação do próprio endereço eletrônico
para que o ato seja então comunicado. Vejam, ainda assim, nós precisamos lembrar que as MEs e as EPPs, as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, elas não têm essa exigência em relação às MEs e EPPs. Na verdade, então, elas não vão precisar fornecer o endereço eletrônico porque há uma preferência pela citação ainda de forma direta ou mesmo por correspondência. Já as outras pessoas, elas devem, então, fornecer o endereço eletrônico para que a comunicação do ato se dê de forma eletrônica. Essa exigência decorre da imposição do artigo 246, inciso 5, e seus parágrafos 1º e 2º, que determina, então, que a citação e a intimação das empresas públicas e privadas sejam realizadas de forma eletrônica, exceto, então, as EPPs e MEs. Também serão citados e intimados por meio eletrônico a União, os estados, Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração pública indireta, inclusive. Então, a administração pública, as pessoas jurídicas de direito público, da administração pública direta e indireta, elas serão, então, intimadas. A comunicação dos atos processuais a comunicação se fará, então, mediante intimação eletrônica. Portanto, elas precisam fornecer o endereço eletrônico. Os artigos 1050 e 1051 determinam, então, que essas pessoas da administração pública direta e indireta, mais o MP, a Defensoria e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias a contar da vigência do novo CPC, deverão providenciar, então, o cadastro do endereço eletrônico junto à administração do tribunal no qual atuem. Então, elas devem realizar, então, solicitar o endereçamento eletrônico para que os atos, de fato, se realizem mediante forma eletrônica. Isso vai permitir maior celeridade processual, não é? Se não é necessário aguardar o encaminhamento, então, de cartas, correspondências ou do próprio oficial de justiça, a forma de comunicação dos atos processuais se dará exclusivamente pelo meio eletrônico. Isso vai ser mais rápido e muito mais barato, ok? Terceira alteração que nós vemos em relação à qualificação das partes diz respeito à necessidade de informar a existência de união estável. Vejam, é meramente a informação. Aqui não há necessidade prévia da comprovação da união estável. Basta, nós veremos que tem uma exceção a essa hipótese, basta a mera informação. Para esse requisito, portanto, não há necessidade de sua prova, não obstante a sua comprovação ser necessária para fins de consentimento para demandar ou formação de litisconsórcio necessário passivo. Quando for necessário formar o litisconsórcio passivo, não é? Nesta situação aqui, aí sim é necessário comprovar a união estável. Nos demais casos, basta a mera informação, não é, de que as pessoas elas vivem em união estável para que haja sua qualificação, ok? Isso está previsto lá no artigo 73, parágrafo 3º. Então, basta informar que ela vive em união estável para, então, cumprir o requisito da qualificação. Nos termos dos parágrafos 3º do 1º ao 3º do artigo 319, a inicial não poderá ser indeferida se os requisitos da qualificação se tornarem obstáculos a afastarem o jurisdicionado do acesso à justiça. Portanto, vem lá o Estatuto Processual, estabelece quais são os requisitos para a qualificação da parte. Entretanto, se essa qualificação for algum obstáculo para a parte acessar o Poder Judiciário, não poderá, então, o magistrado indeferir a petição inicial por ausência de qualificação, ok? Isso aqui seria, então, gerar um ônus excessivo para a parte e, uma vez ela não conseguindo cumprir, geraria, então, a impossibilidade dela ter acesso à justiça. Nessa situação, então, o próprio autoridade judiciária ela vai determinar a realização de diligências no processo para a obtenção dos dados para a qualificação. Portanto, há uma flexibilização dos requisitos da inicial. Isso quando essa necessidade, esses requisitos se tornarem um obstáculo sério ao acesso à justiça. Nessa situação, pode o próprio Poder Judiciário, o próprio magistrado, determinar a realização de diligências para suprir esse requisito da inicial, ok?
Isso aqui é muito importante exatamente para promover ainda mais o acesso à justiça das partes, não é? Para que as partes de fato consigam acessar ao Poder Judiciário e aí de fato ter a concretização da sua pretensão. Causa de pedir também permanece como um requisito da inicial. O autor continua a ter a obrigação de declinar na inicial a causa de pedir. O que vem a ser então a causa de pedir? A exposição dos fatos, né, os acontecimentos da vida, mas a sua fundamentação jurídica. Com base em quais dispositivos legais, com base em qual dispositivo do ordenamento jurídico que a parte reclama então que o seu direito, a necessidade ou o dever do Estado em concretizar o seu direito subjetivo. Portanto, ela vai indicar as situações de fato, não é, que geraram então a lesão ao seu direito e também a fundamentação jurídica, ou seja, o respaldo jurídico que faz surgir o direito subjetivo da parte, portanto, que o Estado ele deve tutelar esse direito subjetivo. A causa de pedir continua então em relação como um requisito da inicial, ok? Não somente fundamento legal, não é? Mas baseado em todo o ordenamento jurídico nos termos do artigo 319, inciso 3º do novo Estatuto Processual. Pedido com as suas especificações. Deve, então, o autor, na elaboração da petição inicial, indicar quais são os seus pedidos. Ele deve indicar, então, portanto, aquilo que ele está solicitando que o Estado promova, né? Ou que a parte ela vem e cumpra para satisfazer a sua pretensão. O pedido com as suas especificações também continua sendo um requisito da inicial, está previsto lá no artigo 319, no inciso 4. Artigos 322 e 324 exigem que o pedido seja certo e determinado. Regra geral é que o pedido seja certo e determinado, sendo possível há pedidos implícitos, né? Como nós já havíamos falado, o parágrafo 1º do artigo 322, como juros, a correção monetária e a cobrança de honorários sucumbenciais e custas sucumbenciais, ok? Então, compreendendo juros legais, correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários sucumbenciais, né? Os honorários advocatícios sucumbenciais. Nessa situação aqui, não é necessário que a parte venha de forma expressa e inclua isso lá no seu pedido. Isso já vem de forma implícita. O próprio ordenamento jurídico processual, ele reconhece que isso faz parte dos pedidos implícitos. Interpretação do pedido, e isso aqui é uma inovação extremamente interessante. Ele não pode ser interpretado fazendo uma leitura restrita da parte final da inicial. Portanto, quando o advogado ele elabora a petição inicial, ele vai lá colocar então a qualificação das partes, vem narrar os fatos, vem apresentar então a fundamentação jurídica, e lá no final, quando ele vem apresentar da parte final do pedido, o magistrado ele não pode fazer uma interpretação restritiva do pedido com base única exclusivamente naquele capítulo. Ele deve levar em consideração toda a fundamentação da petição inicial e analisar os pedidos, não é? Interpretar os pedidos de forma, então, contextualizada da própria petição inicial. Não pode fazer uma interpretação restritiva daquele tópico que trata dos próprios pedidos, ok? Isso aqui é uma inovação extremamente importante. Então, deve levar em consideração todos os elementos constantes na inicial e em conformidade com o princípio, claro, da boa-fé. Não é? Isso aqui está previsto no artigo 322, parágrafo 2º. A inovação quanto ao pedido está no parágrafo 2º do artigo 327, que autoriza expressamente a acumulação de pedidos que tenham procedimentos diferentes, não é? Nessa situação, se tiver procedimentos diferentes, é possível que se adote o procedimento comum. Inclusive, se por acaso no procedimento especial tiver algum mecanismo especial, tiver algum ato jurisdicional específico, esse mecanismo pode ser utilizado aqui no procedimento comum, ok? Então permite a acumulação de pedidos que tenham procedimentos especiais distintos e a possibilidade de utilização desses mecanismos, não é? Não se exclui o emprego de técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam a um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com o procedimento comum, ok? Então, desde que não sejam incompatíveis com o procedimento comum, essas técnicas processuais previstas lá no procedimento especiais podem ser apresentados aqui no procedimento comum.
Isso é uma inovação extremamente interessante, até por observar, não é, o princípio da economia processual, o princípio da celeridade processual, sempre vislumbrando a possibilidade que o magistrado ele profira a decisão, ele satisfaça a pretensão da parte durante um prazo razoável. Isso é absolutamente interessante e importante. Outra modificação que diz respeito à alteração do pedido após a citação do réu. É possível alterar o próprio pedido após a citação do réu. Haverá um prazo de 15 dias assegurado ao sujeito passivo. O contraditório. É claro, se eu vou alterar o pedido após a citação do réu, é possível alterar o pedido antes da citação do réu, né? Nós fazemos uma interpretação contrário senso. Se eu posso fazer se eu posso fazer a alteração do pedido após a citação do réu, mas desde que ele se manifeste, quer dizer que eu posso então fazer a alteração do pedido antes da citação do réu, sem a sua manifestação, ok? Aqui a ideia é de que, sendo a alteração do pedido prejudicial ao próprio réu, então é necessário que se dê oportunidade de que o réu se manifeste contra essa alteração do pedido, ok? Ocorrendo a mudança com seu consentimento, facultando-lhe prova suplementar. Se por acaso o pedido alterado pelo autor altere inclusive situações de fato, portanto que vai exigir uma dilação probatória distinta daquela que foi estabelecida inicialmente, pode o réu então requerer prova suplementar. Beleza, pessoal? Então, em relação aos requisitos da inicial, era isso. Nós voltamos daqui a pouquinho para continuar o nosso estudo do novo CPC. Até mais!